Mato Grosso é um estado que possui vários polos educacionais universitários e milhares de alunos nas redes de ensino fundamental e médio. No programa de hoje, vamos abordar um assunto que é de interesse desse público e também um direito do mesmo: o uso da carteira de estudante. E quem vai esclarecer dúvidas sobre este e outros assuntos ligados no direito do consumidor é a diretora do PROCON de Sinop, Ivete Malma. Ivete, boa noite. Boa noite. Uma satisfação muito grande, programa Cláudio Alves para todo o estado de Mato Grosso, poder recebê-la aqui para ter esse bate-papo e com toda a convicção dar uma verdadeira aula sobre os direitos, principalmente dos estudantes para Mato Grosso. Seja bem-vinda. Muito obrigada. É um prazer também pelo convite. Com toda certeza a gente quer realmente passar informações, tornar o nosso consumidor consciente e principalmente esses nossos estudantes que estão entrando no mercado de consumo, que precisam, antes de mais nada, exercer seus direitos desde já. Quando você fala que querem entrar no mercado de consumo, me vem uma primeira pergunta, Ivete. Quando é que surgiu a lei que dá esses direitos da carteirinha do estudante? Existe o Decreto Federal 2208, que ele é de 2001, e nós temos a Lei Estadual 7.621, que ela é do ano de 2002. Então, aí já desde o ano de 2002, nós temos aí essa regulamentação, já que prevê aí estabelecido o direito dos nossos estudantes a utilizarem a meia entrada para ingressos aí em estabelecimentos de diversões, esportivos, de lazer, enfim, de cultura principalmente. E aí é nessa legislação que foi prevista a possibilidade do desconto de 50% do valor efetivamente cobrado. Quando você falou na lei federal, você falou na lei estadual, como é que fica o município? Alguma regra particularizada de município para município? Alguma pressão maior de município para que as pessoas obedeçam esta lei e dê os direitos do meio ingresso aos estudantes? Cláudio, essa é uma situação que a gente precisa avaliar particularmente. A gente sabe que Sinop, citando como exemplo, é uma cidade universitária, nós temos aqui um polo educacional muito forte e os nossos estudantes aqui são muito aguerridos aos seus direitos e eles realmente reivindicam. Mas, entretanto, a gente já tem conhecimento de algumas outras cidades que também vivem essa situação, que também são polo educacional, entretanto, a mobilização estudantil não é tão forte. Então, assim, a legislação municipal, no caso de Sinop, nós temos uma lei municipal que é 1.303, ela é do ano de 2010. É uma legislação que ela é um pouco mais específica, então pode sim o município legislar, desde que não contraponha aí a lei estadual, que não haja divergência. Então nós temos no nosso município uma legislação municipal que também trata do direito do estudante. Entretanto, se o município onde o nosso estudante estiver, não tiver lei municipal, isso não causa para ele prejuízo algum, porque nós temos aí tanto o decreto federal quanto a lei estadual que vigora e deve ser exercida em todos os municípios do nosso estado. Ivete, como é que é essa carteira de estudante? Me dá uma impressão que a pessoa tira e tem ela pro resto da sua vida. Dá para você explicar como é que funciona? Quem é que emite essas carteiras de estudantes? Até para aqueles empresários que fazem shows, que fazem algumas promoções, saiba como deve ser obedecido. Essa é uma situação ainda, Cláudio, que a gente precisa trabalhar. A gente sente uma dificuldade muito grande ainda com relação a essas carteirinhas. A lei estadual estabelece o prazo aí de 1 ano de validade. Então elas precisam estar sendo renovadas, então é preciso que nosso estudante tenha esse cuidado, solicite a sua carteirinha, quando o prazo dela estiver vencendo, já faça a requisição da próxima no próximo ano letivo, que ela deverá ser substituída no próximo ano. Ela pode ser, quando o estudante for universitário, ela pode ser emitida pela União Nacional dos Estudantes, pode ser emitida pelos DCEs, que são os diretórios acadêmicos, ela pode ser emitida também, se for da própria instituição de ensino, desde que ela atenda aí essa questão de identificação adequada do aluno, fotografia dele para que a gente possa realmente avaliar se quem está se identificando, porque ela é uma carteira estudantil, Então é uma carteirinha que ela tem que ter essas informações. Qual é a instituição que está fornecendo ela, a identificação do aluno, nome completo, data de validade é requisito fundamental. Nós temos muitas instituições. Quando o aluno é secundarista,
Então tem aquelas agremiações estudantis, grêmios estudantis podem também estar expedindo as carteirinhas, desde que observem esses requisitos, né? Também aí nós temos a questão das associações, né? No caso do Mato Grosso nós temos a GEMAT, me parece que tem a AMES também, que são algumas associações dos grêmios estudantis que também fazem a expedição, e eventualmente o nosso estudante não sendo filiado a qualquer uma dessas agremiações, ele tem a possibilidade de ter o seu direito garantido com a carteirinha da instituição. Mas eu quero fazer uma pergunta. O brasileiro ele é muito de procurar os seus direitos e esquece dos seus deveres. Chega um estudante no PROCON, reivindica os seus direitos, está ali com a carteirinha dele com o prazo dentro de 1 ano. O PROCON já tomou cuidado também, já tomou as cautelas de ver se esse estudante está realmente enfrentando, indo à sala de aula para que ele possa estar reivindicando esses direitos, ou é uma situação que o PROCON não tem condições físicas de ver? A gente faz sempre a notificação da instituição de ensino para que nos informe se esse realmente estudante está ou não regularmente matriculado. Isso antes ou após vocês tomarem alguma posição? Nós abrimos o prazo, né? Então, eventualmente, o nosso consumidor chegou reclamando. Então, nós vamos tomar, fazemos cópia da documentação dele, que ele está nos apresentando, fazemos a notificação desse nosso fornecedor e a gente faz a avaliação nesse período, né? Até o nosso fornecedor vir até ao PROCON, da avaliação se esse nosso estudante está ou não regularmente matriculado. Há casos e situações que, às vezes, há irregularidades, né? A pessoa, às vezes, já desistiu do curso, não cursa mais, e nós temos algumas instituições... E a carteirinha está lá? Está lá. Eu, particularmente, tenho a minha da época que cursava a minha faculdade da biblioteca. Então tem lá, mas não tem a data de validade. Então a gente sempre orienta que os nossos estudantes tenham, e isso é importante, a gente tem cobrado muito, porque você tem o direito, desde que você também esteja adequado a ele. Quais são as reclamações assim mais frequentes que o PROCON recebe? Que a gente vê um auê danado quando tem algum show daqueles bem famosos, né? Quando chega a época da própria Exponop, quando chega a época das exposições no estado inteiro. Qual é o momento assim que o PROCON sofre mais com essas situações? Justamente nessas oportunidades. Por quê? O nosso promotor de evento, ele nos cobra justamente essa questão de realmente de estar regularizado ou não, enfim. O nosso estudante, e é o que a gente tem sentido, vivenciamos isso nessa oportunidade da Exponop. Ele tem o direito, entretanto, ele não se mobiliza, ele não se organiza. No caso de Sinop, no ano de 2010, nós já buscamos aí uma tentativa de reunião com as instituições de ensino superior, no sentido de informar a elas que as suas carteirinhas estavam inadequadas. Algumas delas não nos responderam, outras disseram que para os fins que elas necessitavam, as carteirinhas estavam adequadas. Isso nos levou a uma discussão com o Ministério Público local, que também entendeu, porque como a lei dá a possibilidade do estudante utilizar a carteirinha da instituição de ensino, então ela deve observar os requisitos da legislação. Claro. Então aí, nessa oportunidade, é que a gente também notificou as instituições para que fizessem adequação. Então nós vimos aí uma mobilização maior dos estudantes, alguns deles de última hora, alguns buscando ainda declaração, porque veja só, não é só a carteirinha que dá direito à meia entrada. Se ele tiver uma declaração, né, de matrícula, ela também supre a carteirinha. Nesse caso, ela deverá apresentar junto a sua identidade, porque a declaração não vai ter foto. Comprovante de matrícula, o próprio histórico escolar, desde que esteja autenticado e assinado pela Secretaria da Instituição de Ensino. Então, esses documentos também habilitam ele na compra, mas desde que acompanhado da carteira de identidade. Ivete, será que não há uma desproporcionalidade? Porque veja você que o estudante também, para ele se filiar à agremiação dele lá ao DCE, existem alguns requisitos. Será que esta situação de estender esse direito por um simples, por uma carga horária da escola, por um boletim da escola, porque nós estamos envolvendo aí uma questão do direito ao patrimônio. Alguém está perdendo com isso? Ou é o promotor do evento? Alguém está perdendo com isso para dar o direito a um estudante. Não é muito direito dado sem exigir os requisitos legais? Por exemplo, uma carteira de estudante é fácil de ser falsificada? Sim, a gente entende também que há essas dificuldades. Temos também enfrentado essa situação. O PROCON não tem setor de fiscalização, o nosso PROCON municipal ainda não tem. Então, sempre que necessário, quando precisa, a gente requisita apoio do PROCON do Estado para ações de fiscalização. Então, assim, a gente geralmente tem
atuado no sentido de informação, orientando esse nosso estudante. Nós tínhamos algumas situações de algumas instituições de ensino que tinham a carteirinha pelo período todo do curso, então essas carteirinhas não têm validade. A gente orienta os estudantes, fizemos algumas palestras nas instituições de ensino, algumas nas escolas estaduais, outras nas próprias instituições de nível superior, mas a gente sabe também que se o consumidor não tem, e no caso o estudante não tem a boa vontade de se adequar, o PROCON também não pode fazer nada, porque no momento de fazer o resguardo do direito dele, é preciso que ele tenha e atenda esses requisitos mínimos, que inclusive a documentação expedida pela secretaria deverá estar devidamente autenticada e assinada pelo dirigente da instituição ou alguém que tenha realmente a delegação por meio do PROCON já teve algum momento de descobrir alguma fraude? Porque, na realidade, a juventude é insaciável, né? Já teve algum momento do PROCON, seja de Sinop ou algum do seu conhecimento, de agir no sentido contrário, descobrir alguma fraude nesse sentido? Já, inclusive a gente tem trabalhado com algumas situações de... E eu queria que você dissesse o que o PROCON faz quando descobre uma situação dessa. A gente tem encaminhado à Polícia Civil, então, inclusive, nós tivemos uma conversa com... E até advertisse, né, a sociedade para que não haja assim, né? Exato, porque a gente até recebeu algumas denúncias que foram conversadas, nós fomos até a Delegacia de Polícia Civil, passamos a informação ao delegado, foi nos solicitado que formalizássemos, mas aí é preciso que a gente tenha uma gama maior de informações para que a própria polícia possa atuar, porque isso é um crime. Claro. Né? Então é uma situação de falsidade, de documentação, então isso é um crime que realmente a pessoa vai responder. Mas em resumo, o PROCON está de olho. A gente está de olho. Que bom. Ainda hoje, saiba quais os cuidados no momento de contratar serviços telefônicos. Voltamos já. Fique sabendo sem censura. Um oferecimento. Sonoticias.com. As principais notícias de Mato Grosso. A Carteira Mundial do Estudante é a única identidade estudantil reconhecida no mundo todo e foi criada em 1968 com o objetivo de atestar o status estudantil de jovens do mundo inteiro, facilitando o conhecimento de diferentes culturas e países e aumentando a integração entre os povos.